1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, quem achou diga amém. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém? Fecha sua Bíblia. Pai, fala conosco nesta hora, que, ó Deus, o nosso coração que está com o Senhor possa ser ministrado, e o Senhor colocar dentro dele a tua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira. Em nome de Jesus nós oramos, para a glória do teu nome, amém e amém. Podeis assentar, mas se assenta dando um glória a Deus aí no seu lugar. Diga assim comigo: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Fala mais forte: para os que estão perecendo. Diga: mas para nós. Segura na mão do irmão que está do seu lado, diga para ele: para nós que estamos sendo salvos, diga bem forte, é poder de Deus. Para o diabo ouvir, 1, 2, 3. Para o diabo ouvir de novo, 1, 2, 3. É poder de Deus. Amém? Queridos, hoje uma noite de ceia, uma noite de participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, noite de nós nos apresentarmos ao Senhor, com o nosso coração de arrependimento. Diga essa palavra: arrependimento. Querido, quando nós ouvimos falar acerca da mensagem da cruz, diga comigo: a mensagem da cruz. Como Paulo estava dizendo no livro de 1 Coríntios que nós lemos, nós vemos que a mensagem da cruz, para aqueles que não são salvos, ela é loucura. Agora entenda isso: Deus tem um plano de salvar a todos aqueles que creem em Jesus. Um dia Deus enviou, e você conhece a história, que Ele enviou o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele envia então Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. E quando nós vemos então esta obra poderosa de Deus para salvar a humanidade, que outrora não conseguia viver, olha só, não conseguiam viver de acordo com aquilo que era para viver, não conseguiam obedecer. Diga essa palavra: obedecer. Não conseguiam obedecer, não conseguiam obedecer a Deus, não conseguiam obedecer a sua palavra. Então o mundo, as pessoas, a criação perfeita de Deus, que somos eu e você, que é toda a humanidade, começou então a se perder. E se nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus por muitas vezes destruindo cidades inteiras, Deus matando as pessoas, porque elas não conseguiam andar de acordo com a palavra. E isso precisava ser mudado, sabe por quê? Porque senão nós não estaríamos aqui. Porque até hoje nós não conseguimos andar de acordo com a palavra.
Até hoje nós não conseguimos obedecer do jeito que tem que obedecer. Até hoje nós não conseguimos fazer do jeito que tem que fazer. E se Deus continuasse da mesma forma, cidades e cidades, pessoas e pessoas seriam dizimadas e talvez não chegássemos aonde nós chegamos. Então Deus teve que alterar o seu plano. Porque imagine você criar alguma coisa e ver este algo que você criou se perder. Deus cria o homem. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele faz do homem a sua imagem, Ele faz do homem a sua semelhança, ou seja, Ele tem um cuidado em nos criar. Ele não pega o homem e Ele faz o homem parecido com qualquer coisa. Ele não pega um molde pronto, Ele não pega algo e fala assim, vou fazer parecido, não, Ele faz a sua imagem e a sua semelhança, ao ponto de nós entendermos que se fomos feitos imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Espírito Santo, nós temos que ver que Deus valorizou a criação dele. Ele não fez de qualquer jeito, Ele não pegou qualquer barro, Ele não pegou qualquer molde, Ele não pegou qualquer coisa e falou assim, vou fazer de qualquer forma, não, mas Ele pega, Ele não põe no molde, Ele não manda os anjos fazerem, Ele não manda Jesus fazer, Ele não manda o Espírito, Ele mesmo vai e Ele mesmo faz, e Ele cria o homem à sua imagem, Ele cria o homem à sua semelhança, e depois do homem formado, a imagem e semelhança deles, ou dele, Ele sopra nas narinas do homem um fôlego de vida, e aquele barro se torna uma alma vivente. Eu não sei se você entende isso que eu acabei de dizer, mas eu vou detalhar um pouquinho mais em poucas palavras. Eu e você viemos de dentro de Deus. Antes de você vir de dentro do seu pai, antes de você vir de dentro da sua mãe, você veio primeiro de dentro de Deus. Você foi criado, você saiu, foi gerado do interior de Deus. Ele valorizou, Ele fez, não algo qualquer, mas Ele fez algo precioso, que sou eu e que é você. Então Ele não podia ver a criação dele se perder, Ele não podia ver a criação dele ir para o inferno, Ele não podia ver que Ele destruía a criação dele, porque não conseguia viver de acordo com a palavra, de acordo com a vontade dele. Ele precisava tomar uma decisão, e ele precisava mudar algumas coisas. Então, ele decide da melhor forma. Se o homem não consegue viver de acordo com a lei, obedecer regras simples, e até hoje nós não conseguimos, porque até no trânsito nós quebramos regras, a gente burla tudo. Quantas pessoas, irmãos, que vê uma fila grande, no mercado, no banco, seja onde for, e se é mulher, ela dá uma olhadinha para a barriga dela e fala assim, estou meio gordinha. Aí ela aproveita aquela barriga meio gordinha, dá uma estufada, joga para frente, dá uma encurtada na camisa, e vai aonde? Na fila preferencial. E ninguém vai discutir que ela não está grávida, não é verdade? A pessoa fala assim, você não está grávida, você tem visão de raio-x agora? Né? Você faz ultrassom pelos olhos? Ninguém vai desconfiar. Burlar regras, só para passar na frente. Existem pessoas que fazem isso, espero não ser o seu caso, mas existem pessoas que fazem isso, e tantas outras regras simples, que o ser humano até os dias de hoje
não conseguem viver e não conseguem fazer, não conseguem obedecer, passa por cima, deixa de lado, ninguém está vendo, ninguém vai saber, isso, aquilo, aquele outro, e faz tantas coisas. Ou seja, nós continuamos pecando, o pecado continua fazendo parte da nossa vida, o pecado continua fazendo parte do nosso dia a dia. Então, se Deus não tivesse feito um novo plano, e este plano não podia ser qualquer um, tinha que ser um plano perfeito. Deus, Ele tinha que fazer um plano que colocasse um ponto final nessa história, nessa situação, e mudasse de uma vez por toda a história de sua criação, que somos eu e você. E eu imagino que Ele então senta com Jesus e o Espírito Santo e começa ali a determinar o que faremos para mudar a história da humanidade. Deus como Criador, Deus como Pai de sua criação, Ele com certeza, imagino eu, que o coração dele doía de ver que a sua criação não conseguia obedecer coisas simples da vida. E Ele então decide colocar Jesus em uma enrascada. Ele decide pegar o seu filho e falar: filho, eu tenho um plano, este plano te envolve, não vai ser fácil, vai ser doloroso, mas vai dar certo, não vai ser simples, vai ter sacrifício, mas vai funcionar. Irmão, entenda uma coisa na sua vida: tudo que não tiver sacrifício não funciona. Tudo que não for dor, você já ouviu isso e já falou, que aquilo que as pessoas não conquistam, ou que aquilo que as pessoas ganham, não soam para conquistar, elas não dão valor. Nós só damos valor quando há sacrifício. Nós só damos valor quando o negócio realmente é um negócio que dói, que machuca, que nos faz suar, que nos tira da zona de conforto. Então aprenda uma coisa: se você quer ter grandes vitórias e vitórias duradouras na sua vida, não tenha medo de correr riscos e se sacrificar, não tenha medo das dores, não tenha medo das situações difíceis, não tenha medo das lutas, porque pode parecer que a luta é grande, mas maior é o Deus que está na sua vida. Pode parecer que o gigante é maior do que Golias, mas nada é maior do que o Deus ao qual nós servimos. Então, não tenha medo de ir para cima, não tenha medo de enfrentar, porque nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma tribulação desta terra pode tirar de você a alegria de uma grande vitória e de uma grande conquista. Deus precisava mudar alguma coisa. Deus precisava transformar a história da humanidade. Deus precisava transformar a minha história e a sua história. E Ele manda Jesus, coloca Jesus nessa. E Jesus vem, nasce como homem, vive, faz de tudo. Você conhece a história, não vou falar sobre isso. É levado preso, morre numa cruz, é crucificado, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinhos, 39 chibatadas, humilhação, cusparada na cara, traição, vive tudo isso, passa por tudo isso, mas diante de tudo isso, o diabo estava lá, agora Jesus perdeu, o diabo estava lá, agora Jesus não vai conseguir, o diabo estava lá, agora não vai dar certo, o plano vai acabar, nós destruímos ele morre naquela cruz, é levado para dentro de um sepulcro, fica lá dentro daquele sepulcro, fecham a porta do sepulcro, só que de repente, no terceiro dia, alguém aparece correndo e fala assim: o sepulcro foi aberto,
e o corpo de Jesus não está mais lá. Em primeiro momento, imaginam que haviam roubado o corpo de Jesus. Maria sai correndo e vai em direção, e no meio do caminho ela encontra alguém. E esse alguém vira para ela e fala assim: por que procura entre os mortos aquele que vive? Por que procura entre os mortos aquele que vive? E nós, querido, temos que entender isso. Ele está vivo no nosso coração, Ele está vivo na nossa vida, Ele está vivo, e a palavra de Deus diz que aonde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dEle, Ele estaria no nosso meio. Então não é loucura nenhuma para nós que cremos no Evangelho de Cristo, em dizer que Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite. Se você crê, levante a sua mão, adore a Ele, dando um glória, dando aleluia, e dê uma salva de palmas àquele que vive. Quando Paulo estava falando que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem, porque, querido, se nós olharmos a nossa sã consciência, deixando de lado a nossa fé, falar que Jesus está no nosso meio, falar que Ele está presente, falar que Ele está aqui, realmente é loucura. Mas nós, que tivemos já um encontro verdadeiro com Ele, que tivemos na nossa vida a graça dEle derramada, porque Ele nos pega pela mão direita, nos coloca de pé, tirou o nosso pecado, nos limpou e nos chamou agora para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Para nós não é loucura, para nós não é loucura. Por isso que eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus, Rabacanda Nasugianamache, está aqui para transformar a sua vida, para fazer coisas novas, para mudar a tua história e para te levantar para você viver uma novidade de vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quando Ele está no nosso meio, Ele está operando. Então não é loucura dizer que tem pessoas nesta hora sendo curadas no poder do nome de Jesus. Não é loucura dizer que tem pessoas nesta hora sendo transformadas. Não é loucura dizer que tem pessoas nesta hora tendo situações da sua vida sendo mudadas, porque Ele está neste lugar. E quando nós então ouvimos e pregamos acerca da mensagem da cruz, a mensagem da cruz gera na nossa vida, irmãos, pelo menos 3 ações. A primeira, arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Fala mais forte, arrependimento. A mensagem da cruz, ela gera arrependimento. A mensagem da cruz, ela gera uma novidade. A mensagem da cruz, ela faz com que nós venhamos a olhar para o sacrifício de Jesus e fazer como Jesus tentou fazer. E Ele fez, quando aquela mulher pega em adultério, estava lá e todos iriam apedrejá-la, porque estava todo mundo sentado na cadeira de Moisés, a cadeira do julgamento. E Jesus veio para tirar a cadeira de Moisés e colocar a cadeira da misericórdia. E quando Jesus então ele está ali, junto com aquela mulher que está presa a ser apedrejada, Ele diz: aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. Quando Ele fala isso, querido, os olhos de todo mundo estavam voltados para aquela mulher.
os olhos de todo mundo estavam voltados para ela. E quando os olhos de todo mundo estavam voltados para ela, eles não conseguiam olhar outra coisa a não ser o pecado daquela mulher. E aí que é o detalhe, por isso que a maioria das orações que nós fazemos os olhos fechados. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós não conseguimos ver nada. A gente só consegue olhar algo preto. Fecha os olhos aí agora. Está enxergando alguma coisa preta? Está enxergando preto, sim ou não? E não é o diabo, não. Mas quando nós fechamos nossos olhos, querido, a gente consegue olhar para dentro de nós. A gente tira os olhos de quem está do nosso lado. A gente tira os olhos de quem está na nossa frente. A gente tira os olhos do ambiente, porque o ambiente gera muita distração. Gera muita distração. E a gente começa então a olhar para o único lugar que nós devemos olhar. E esse único lugar que nós devemos olhar é para dentro de nós. Dentro de nós. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós conseguimos ver quem realmente nós somos. Porque nós não somos, muitas das vezes, aquilo que nós dizemos. Porque muitas vezes nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Nós não somos aquilo que as pessoas pensam de nós. Nós também não somos, porque as pessoas têm costume de aumentar um tantinho assim, acerca do que nós somos. Mas nós somos as atitudes que nós tomamos todos os dias. As nossas atitudes, você é as atitudes que você tomou hoje. Você é as atitudes que você tomou ontem, e você será as atitudes que você tomará amanhã. Nós somos as nossas atitudes. Existe uma frase que diz que a atitude fala mais do que 1000 palavras. As nossas atitudes falam muito mais. Sabe aquela história, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Você que é daqui, você sabe, estou cansado de dizer isso, a gente é muito bom, tem gente que é muito bom para dar conselho, irmão. A pessoa é ótima para dar conselho, só que se ela vivesse os conselhos que ela falava, a vida dela seria outra. Mas ela é bom para dar conselho para os outros, porque ela mesmo não vive o que ela fala. Tem gente que é ótimo para isso, só que ela não vive aquilo. Ela é boa para falar de família, mas a família dela está arrebentada. Ela é boa para falar de casamento, mas o casamento dela está quase acabando. Ela sabe dar conselho de tudo, mas a vida dela é dos avessos. Que coisa doida é essa? Por isso que nós não somos aquilo que nós falamos. Nós não somos aquilo que pensam a nosso respeito, mas nós somos as nossas atitudes. E eu quero te dizer uma coisa, nós já ouvimos isso, eu inclusive já preguei isso, já falei assim, você não é o que pensam acerca de você não é o que o diabo fala acerca de você, você é aquilo que Deus fala de você, mas nós só somos aquilo que Deus fala de nós, se nós tivermos a atitude que Deus quer que nós tenhamos. Não adianta, querido, a gente ficar vivendo de palavrinhas. Ai, eu não vou me preocupar com o que os outros estão falando, porque o que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Só que isso só vale se as suas atitudes condizerem com aquilo que Deus pensa a seu respeito. Não adianta Deus pensar algo acerca de mim e eu fazer completamente diferente daquilo que Deus pensa acerca de mim. Não adianta Deus pensar coisas boas ao meu respeito, mas as minhas atitudes serem atitudes erradas, as minhas atitudes serem atitudes atrapalhadas. Então, quando nós ouvimos a mensagem da cruz,
A primeira coisa que a mensagem da cruz nos leva é a um arrependimento, porque nós começamos a olhar Jesus como alguém perfeito, que deu a sua vida por amor a nós, que pagou um preço por causa de mim, que pagou um preço por causa de você. E quando nós olhamos para isso, querido, escute, nós caímos em vergonha de tomar as atitudes erradas da nossa vida. Toda vez que eu lembro do sacrifício de Jesus, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque todas as vezes que nós pecamos, nós estamos então fazendo como que se o sacrifício de Jesus não tivesse sido nada para a nossa vida, nada. Como se aquilo que Ele fez não tivesse valido de nada, porque o nosso pecado nos separa de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que a primeira coisa nesta noite é: fecha os seus olhos e olhe para dentro de você. Não olhe para quem está do teu lado, não olhe para quem está à frente, não olhe para o que o outro fez. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Olhe para você e se arrependa dos seus pecados, porque o evangelho da cruz nos leva ao arrependimento. Diga assim comigo: arrependimento. Agora, quando nós falamos de arrependimento, o arrependimento automaticamente traz junto consigo uma segunda coisa, que é uma transformação. Diga comigo: transformação. Ninguém que verdadeiramente se arrepende continua fazendo a mesma coisa. Todo arrependimento gera transformação. Se arrependeu, vai mudar. Se arrependeu, vai fazer diferente. Se arrependeu, vai fazer de outra forma. Mas se faz a mesma coisa do mesmo jeito, é que não houve arrependimento. Quando aquela mulher, ela foi então, Jesus virou para eles e falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos começaram a soltar a sua pedra, e começaram a ir embora, abandonar. E ela ficou, só ela e Jesus. E ela vira para Jesus e fala assim: Jesus, e agora? O que eu faço? E Jesus vira para ela e fala assim: se eles não te condenaram, eu também não te condenarei. Porém, vá e não peques mais. Ela foi embora, e sabe o que aconteceu com a vida dela? Ela mudou. Ela se tornou uma seguidora de Jesus. Aonde Jesus estava, ela estava junto. Aonde Jesus andava, ela andava junto. Ela deixou aquela vida de prostituição para receber sobre a vida dela o perdão, e ela então começou agora a andar de outro jeito. O jeito que ela se vestia, agora ela não se veste mais. O jeito que ela falava, agora ela não fala mais. As pessoas com as quais ela andava, agora ela não anda mais, porque agora ela decidiu servir a Jesus, e ela recebeu o perdão e se arrependeu dos seus pecados. E quando o arrependimento entrou, gerou transformação. Diga assim comigo: aquele que se arrepende se transforma. Irmão, vou abrir um parênteses e falar uma coisa aqui nesta noite, que talvez você não entenda, mas o Espírito Santo vai te fazer entender. Deus está cansado de ouvir nós pedimos perdão pelas mesmas coisas. Está na hora de mudar. Está na hora de viver uma transformação. Deus está cansado. Toda vez a mesma coisa. Toda vez o mesmo erro. Está na hora de tirar essa pedra que você tropeça nela toda vez, irmão. Está na hora de superar essa pedra. Está na hora de superar esse pecado.
Está na hora de superar as coisas que te afastam de Deus. Está na hora de superar aquilo que te tira da presença de Deus e viver uma verdadeira transformação de Deus para a tua vida. Está na hora disso. Nós não podemos ficar sempre na mesma coisa. Jesus disse para ela: olha, vai e não peques mais. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Quando você tomar a ceia, meu irmão, vá e não peca mais. Para de cair nos mesmos erros. É a mesma cilada sempre, irmão. O diabo, ele só sabe armar as mesmas ciladas, e a gente só cai porque a gente quer. Ele não sabe fazer novidade. Ele não tem poder no nosso futuro. Ele tem poder. O poder dele está no nosso passado, que ele joga na nossa cara, e a gente fica caindo nas mesmas coisas. É todo mês a mesma coisa, é todo dia a mesma coisa. Não, vá e não peques mais. Você não veio aqui nesta noite para ser julgado, muito menos condenado. Você veio aqui nesta noite para ser absolvido dos seus pecados, mas depois de ser absolvidos, vá e não peques mais. Tem uma transformação verdadeira de vida, tem uma transformação genuína, porque quando nós nos arrependemos e somos transformados, acontece a terceira e última coisa: há uma reconciliação de Deus para com o homem. Aquilo que o diabo separava, Deus volta para unir. Aquilo que o pecado nos afastava, quando nós nos arrependemos e transformamos as nossas atitudes, a nossa vida, Deus tira o pecado e reconcilia o homem com Deus. Hoje é uma noite de reconciliação para a nossa vida. Hoje é uma noite de reconciliação espiritual. Hoje é uma noite de reconciliação física. Hoje é uma noite de Deus reconciliar eu com Ele, você com Ele, nós com Ele. Hoje é uma noite de Deus fazer uma reconciliação conosco. Hoje é a noite do anel voltar para o seu dedo. Hoje é a noite da aliança que não foi quebrada não. Às vezes o diabo sopra nos ouvidos: isso que você fez, a aliança quebrou, não tem jeito. Querido, nós vivemos um tempo hoje de muitas pessoas, e talvez você que está assistindo pela internet também está passando por isso, ou que vai assistir, ou você que está aqui hoje. As pessoas, elas erram, elas pecam, abandonam a Deus, abandonam a igreja, abandonam tudo, e não volta por vergonha. O maior pecado que o diabo pode colocar na nossa vida é a vergonha, irmão. A maior separação que o diabo pode colocar na nossa vida é a vergonha. A gente é sem vergonha para tanta coisa, e na hora de voltar para Jesus a gente tem vergonha. A hora de voltar para a igreja a gente tem vergonha. A hora de voltar para falar com Deus, de se humilhar diante de Deus, de falar: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu estou voltando, e Deus sempre estará de braços abertos para nos receber. Nós temos vergonha. Não deixe a vergonha entrar no seu coração. Não há pecado maior do que o sacrifício de Jesus naquela cruz. Não há nada que você possa ter feito: mas eu abandonei a igreja, volta para os braços de Jesus. Mas eu abandonei a Deus, volta para os braços de Jesus. Mas vão me julgar, vão falar isso. Deixa que julguem, deixa que fale, mas nunca fique longe dEle. O que importa é estar perto dEle, irmão. O que os outros vão pensar ou vai deixar de pensar, pouco me interessa. Mas isso, mas aquilo, mas falam isso. Fala, deixa que fala, irmão. Deixa que fala. Eu acho que quem mais sofre de gente que fala as coisas é o pastor. E sabe o que eu estou preocupado?
Eu estou preocupado em eu ir para o céu e levar você junto comigo. O que os outros estão falando, não está deixando de falar? O problema é deles. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E às vezes o diabo ele vem e ele coloca isso na cabeça das pessoas. Ah, você abandonou, você deixou, você saiu, você não é digno de voltar, esse pecado não tem perdão, e isso, aquilo, aquele outro. E as pessoas estão caindo nessa conversa furada. As pessoas estão caindo nesta conversa furada. Está na hora de nós voltarmos a ouvir, não a voz das pessoas, mas a voz do Espírito Santo. Todo dia, irmão, o Espírito Santo de Deus fala conosco. E às vezes a gente tem dado ouvidos à voz dos outros, e não temos dado ouvido à voz do Espírito Santo. Nesta noite, volte a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Nesta noite, volte a ouvir a voz de Deus, não a das pessoas. Sabe por quê? Primeiro, Deus te ama, e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Diga comigo, Deus me ama, e Deus tem um plano maravilhoso para mim. Isso é tão verdade que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus não te amasse, Ele não tinha enviado Jesus por tua causa. Se Deus não tivesse um plano na sua vida, você já teria morrido, você já teria partido desta. Mas se você ainda está vivo, é porque Ele tem um plano maravilhoso para realizar na sua vida. E volte a ouvir a voz do Espírito Santo. Segunda coisa, irmão, deixa o arrependimento entrar. Reconheça que você é pecador. Você é pecador, o homem é pecador, e o seu pecado o separa de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 3,23: pois todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Todo mundo é pecador. Ei, se você entende que você é pecador, pelo amor de Deus, para de julgar os outros, porque o pecado deles só é diferente do seu. Não é porque a pessoa tem um pecado diferente do seu que você é melhor do que ela. Para de julgar. Deus não nos deu autoridade para julgar ninguém. Reconheça que você é pecador. Eu falava isso com a pastora hoje, vindo para cá. Falava assim, a igreja, a gente estava falando de uma situação. Antigamente, irmãos, parece que a igreja vivia em algo tapado demais. O que é algo tapado? Que a igreja sempre pregou contra o pecado, e tem que continuar pregando, passe o tempo que passar. Só que o que acontece? A gente pregava-se tanto contra o pecado, que quando o pecado, alguém pecava, ao invés de apontar o pecado e curar, aponta o pecado e mata, termina de matar a pessoa. Termina de matar. Você é pecador, vai para o inferno, você errou. Tem gente que acha que pecado é só fumar, beber, se prostituir e usar droga. Mentira também é, dar falso testemunho também é, pensamentos errados também é. Não é porque o pecado de fulano é diferente do seu, que você é melhor do que ele é pior do que você. Todos pecaram. O evangelho da cruz traz reconhecimento. Nós reconhecemos que nós somos pecadores, e que nós carecemos da graça de Deus, que nós somos pecadores e nós carecemos da misericórdia de Cristo sobre a nossa vida. Quem está me entendendo, diga amém.
Então reconheça sim o seu pecado, irmão. Reconheça que você é pecador, e quando você olhar para a pessoa que está do teu lado, lembre que ela também é. E que os dois, todo mundo que está aqui, ó, começando por mim, pegando ela aqui, ó, todo mundo que está aqui, ó, se não se arrepender, não entra no céu. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Quando for apontar, aponta para você. Hoje é noite que nós apontamos para nós. É noite que eu olho para dentro de mim e falo: Senhor, eu pequei, sou pecador e careço da tua graça sobre a minha vida. Reconheça. Terceiro, Jesus é a resposta de Deus para esse conflito. Ele veio. João 14,6 assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós queremos chegar a Deus, o caminho se chama Jesus Cristo. Se nós queremos alcançar a Deus, a nossa salvação, nós temos que reconhecer que Jesus é aquele que veio para morrer em favor de cada um de nós. E quarto e último, quando nós reconhecemos isso, precisamos receber Jesus dentro da nossa vida e dentro do nosso coração. Diga assim comigo: receber Jesus. A maioria de nós aqui já recebemos a Cristo, já entregamos a nossa vida para Jesus e já descemos as águas do batismo. E a palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então agora nós precisamos crer nesta salvação. Precisamos crer que Jesus está dentro de nós. Precisamos crer que Ele está na nossa vida. E precisamos obedecer à palavra de Deus. Mas se porventura tem alguém aqui que nesta noite você ainda não entregou a sua vida a Ele, não desceu as águas do batismo, faça enquanto há tempo, porque o tempo passa. O tempo passa. Irmão, nós conseguimos viver sem tudo, menos sem Jesus. Você consegue viver até sem dinheiro. As pessoas conseguem viver até sem dinheiro. Uma prova disso está cheio de gente pedindo esmola na rua. E eles estão vivos. Porque não é o dinheiro que te mantém vivo. Não é a tua casa que te mantém vivo. Não é o teu carro que te mantém vivo. Não é o teu salário que te mantém vivo. O que te mantém vivo é o poder e a graça de Deus sobre a tua vida. Mas um dia, todo mundo vai morrer. Vai chegar o dia de descansar. E o dia quando chegar este dia, se nós não estivermos ligados nele, e ele não estiver ligado em nós, não adiantou nada o tempo que nós vivemos nesta terra. Porque aqui é passageiro. Aqui passa. Tudo nesta vida passa. Tempos bons passam e tempos ruins também. Nem todo dia é dia de sol, como nós estamos vendo hoje. Saiu sol durante o dia, de repente chovia, de repente saía sol. Nem toda hora, nem todo dia é dia de sol. Mas assim também como nem todo dia é dia de chuva. Tudo passa. Uma coisa só é eterna: a nossa vida em Jesus. Quando nós estamos ligados nele e ele ligado em nós, a nossa vida se torna eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Vou deixar na cruz